Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Muito bem, vamos começar a nossa live, mas a 15ª Live FG, nós vamos começando mais uma live com o objetivo e a finalidade de sempre levar as pessoas às verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade, a palavra como ela é. Nosso propósito aqui não é denegrir ninguém, não é falar mal de ninguém. Estamos para pregar a verdade. Se a verdade vai ferir, e se às vezes a gente tem que expor algumas coisas, porque a verdade tem que ser pregada, Lutero disse, a verdade a qualquer preço, quando ele estava pregando, a verdade acima de tudo a qualquer preço. Então, nosso objetivo é este, não é aqui se projetar, nem estar aqui para sermos melhor do que ninguém ou dizer que somos os donos da verdade. Nós não somos os donos da verdade, mas somos filhos do dono, né? Somos filhos do dono. Então estamos para propagar a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós queremos propagar essa verdade que liberta. Só há uma coisa que liberta o ser humano. Isto é a verdade. Então eu quero desejar uma boa noite a todos. Aqueles que vão assistir, posterior no YouTube, alguns que acompanham pelo YouTube. No sábado esta live estará no YouTube. E aqui pelo Facebook, nós estamos todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, eu e o irmão Fabrício. Então uma boa noite a todos. Irmão Fabrício. Muito boa noite a todos, nossos irmãos e ouvintes da Live FG. Sejam bem-vindos. Nosso compromisso já foi esclarecido pelo senhor, pastor. Nosso objetivo aqui é de fazer com que mais alguém conheça a verdade. Diante de um mundo cheio de vozes e de vozes contrárias à palavra de Deus, a palavra ainda permanece a verdade, porque ela é Deus e Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, nosso compromisso é com a Bíblia Sagrada. Nosso padrão de fé, de regra e prática é as Sagradas Escrituras. Então, estamos aqui para firmar isso, compromisso com os nossos irmãos, ouvintes que nos assistem. Nosso compromisso é a palavra de Deus. Como o senhor já disse, não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém. Estamos contra os ensinamentos errados, doutrinas falsas, heresias, que são pensamentos de diabo, de demônios. Então, você que está me ouvindo, nos ouvindo, pare um pouquinho antes de criticar. Eu sei que há pessoas para criticar, e pessoas que concordam conosco, que concordam com a palavra. Antes de você fazer isso, escute, examine, avalie nosso objetivo aqui, e então faça seu julgamento correto, e então você terá um norte para poder saber qual é o nosso compromisso aqui. Faça isso, então. Estamos aqui para te ajudar, meu irmão, minha irmã, para te ajudar do fundo do nosso coração, poder fazer com que você conheça a verdade, a mensagem como ela é, a mensagem de Deus. Então, sejam bem-vindos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bem, alguém falou que a gente não tem pena de expor as pessoas aqui na nossa live. Eu digo, olha só. Não, nós não estamos aqui para expor ninguém. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Agora, se é necessário a gente mostrar coisas que vão mais avante, a gente precisa mostrar. Se é necessário a gente mostrar vídeos de heresias que estão sendo colocadas diante do povo para levar as pessoas à perdição, se é necessário a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer. A gente tem que fazer isto, porque nós não temos compromissos aqui com o homem, com a igreja, com nada disso. Nosso compromisso é com a verdade, nosso compromisso é com Cristo. Esse é o nosso compromisso. Portanto, hoje nós vamos falar de um assunto que ronda aí a internet, de um personagem que está aí chamado Cacau Felipe, que diz ser o substituto de William Branham. Aliás, não faltou pessoas até agora, muitas pessoas, para dizer que são substitutos de William Branham.
Mas os espíritos, eles têm que ser provados. E provados pela palavra. Você tem que provar os espíritos para ver se procede de Deus. Então nós temos aqui nós vamos colocar foto de pessoas que dizem ser substituto de William Branham. Não com a intenção de denegrir, mas a intenção de mostrar que essas pessoas estão erradas. E se você seguir o ensinamento destas pessoas, você vai para a perdição, você vai para o inferno. Então a nossa intenção aqui é mostrar a verdade para que você veja a verdade. Então, o objetivo dessa live é levar trazer a verdade para aquelas pessoas que possivelmente que saíram da mensagem em busca disto. Talvez baseado em algum parágrafo isolado, ou alguns outros parágrafos isolados, pegaram aquilo e fizeram um carro-chefe, um cavalo de batalha, e como se aquilo apontasse para Cacau Felipe, ou apontasse para Osmar Rodrigues Costa, ou apontasse para o William Souto Santiago, que esses três são os principais que dizem que são os substitutos de irmão Branham na Terra. Esse último, o terceiro que eu citei, o William Souto, já faleceu, mas dizia ser o substituto também de William Branham aqui na Terra. Então observe só. Nós vamos mostrar aqui que Cacau, o próprio Cacau destrói Cacau. Nós vamos mostrar isso aqui nos slides, que ele destrói com as próprias palavras que ele fala. Então, qual é o parâmetro para que uma pessoa seja profeta? O parâmetro é a Bíblia. É a Bíblia. Só a Bíblia é que vai mostrar se aquele homem é um profeta ou não. Mas o que Cacau faz? Cacau, ele tenta anular a Bíblia e anular a mensagem de William Branham para colocar somente o seu livro, para que as pessoas acreditem somente naquilo que ele fala. Então ele faz isso, ele chega e anula e desarma o povo, tirando a Bíblia e a mensagem de William Branham. Ele chega a falar que as pessoas são demônios. Se eles tentar buscar salvação na Bíblia, é coisa de demônio, é como se fosse um caixote de lixo. A Bíblia é como se fosse um caixote de lixo. Ele dá esta seguinte afirmação. Então veja só, o que ele faz? Ele, a todo custo, tira das pessoas a Bíblia. Tira das pessoas a Bíblia. A Bíblia é como um livro de história. É como um livro de história e você não pode encontrar salvação ali. E ele coloca só seu livro. E outra coisa que ele faz também, além de colocar o seu livro, irmão Fabrício, ele diz que a vida pessoal dele não pode ser colocada em prática, porque assim, o diabo vai mostrar a vida pessoal dele para as pessoas. Mas ele diz, não olhe para a minha vida pessoal. Aqui nós vamos ver que ele tem várias mulheres, ele próprio falando no parágrafo, que ele escreveu um livro que tem como se fosse a Bíblia, capítulos e versículos. Então, nos próprios capítulos que ele fala e versículos, ele vai dizer que ele já se casou várias vezes. E outra coisa que ele faz, quando ele lança um ensinamento que aquilo está dando repercussão negativa, então ele vai lá e tira do livro. Ele tira aquilo do livro, ele tira aquele capítulo, aquela citação que ele fez, ele vai lá e retira. Então ele coloca e retira, coloca e retira. A Bíblia para nós é padrão, porque a Bíblia não é colocada e retirado, não, ela é padrão, está ali. Padrão. Então, você não pode pegar um homem e dizer assim, não, Fabrício é um rapaz que prega a Bíblia, prega a palavra, mas não, a vida pessoal de Fabrício eu não posso olhar. Certo? Olhar. Então, nós vamos começar aqui lendo os 2 versículos da Bíblia mais importantes, para começar aqui a nossa live. Eu vou botar aqui o slide aqui. Nós vamos ler os versículos chaves de hoje. Vamos lá. Olha só. Nós temos o seguinte aqui, ó. Então veja só. Nós temos aqui
Primeiro, nós temos Tito 2,7 que diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade e reverência. Quando ele escreveu para Tito, ele disse assim: torna-te padrão nas boas obras. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim, Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Observa só, torna-te padrão. Quando você diz que algo é padrão, é aquilo que deve ser visto, que você deve olhar, é aquilo que começa. Veja, um padrão de algo você tem. Eu não vou nem explicar um modelo daquilo. Aí ele diz, torna-te modelo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então você tem que ser padrão. Sua vida pessoal está em questão. Sua vida no dia a dia, as obras que você pratica, ela está em questão sim. Então o Cacol diz assim, Satanás vai mostrar minha vida pessoal para fazer você se desviar do caminho. Então ele pode ter várias mulheres e você não deve olhar minha vida pessoal. Porque senão você fracassará. Então é isso que ele ensina para as pessoas. Então aí ele pode ter várias mulheres, pode praticar isso, pode praticar aquilo, porque as pessoas não vão olhar a sua vida pessoal. Quando você pegar a Bíblia para mostrar, ele vai dizer, Bíblia é livro de história, Bíblia não vale nada, Bíblia não serve de nada. Então é assim que eles estão trazendo esses ensinamentos e nós vamos mostrar aqui o que ele diz sobre a Bíblia. Mas, irmão Fabrício, fala um pouquinho aí. Só para poder também reforçar essa questão aí, que o líder religioso tem que ser ter uma vida digna para que aqueles que o seguem possam ver na vida dele, né, que ele realmente é um fiel à palavra, para que também aqueles outros sejam fiéis à palavra. Aqui escrevendo aos Hebreus, Paulo 13, né, falando da liderança, diz assim, 7, lembrai-vos dos vossos pastores, né, são a liderança religiosa dos seus pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a palavra, esse negócio de livro e mais livro, que não coincide com a palavra, não concorda, isso aí de cara já é expurgado, de cara já é anulado, não tem como isso ter sustentação. O camarada pode escrever o que quiser escrever, mas não está falando de acordo com a palavra, não tem sustentação, não tem alicerce, não tem, porque o profeta falou, tudo fora da palavra é areia movediça. Porque esses homens escrevem, falam, pregam e não tendo acordo da palavra, é areia movediça, isso vai ruir, isso não tem sustentação por si só. Já é uma coisa condenada. Mas diz assim, ó, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Como é que um homem diz que é homem de Deus e está negando isso? Diz que é homem de Deus, diz que é um profeta. Isso a Bíblia nos advertia já, em São Mateus 24, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como cordeiros, mas são lobos devoradores. Então, no verso também do mesmo capítulo 13, diz assim, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, tá vendo? Porque velam por vossa palavra, como aqueles... Aí então ele vai dizer, né? Porque se o homem é o homem de Deus, se de fato essa liderança é um homem de Deus, foi provado, sua vida é íntegra. Vamos ler 1 Timóteo 3, né? Quando foi lá o irmão Paulo, o profeta Paulo, o apóstolo Paulo, falando sobre como é que deveria colocar o pastor, a liderança, veja lá os requisitos. Marido de uma só mulher, irrepreensível. Como é que um camarada diz que é liderança religiosa, que recebeu de Deus a visão, e vem com uma bizarrice, uma aberração dessa? Isso é uma coisa que nós deveríamos... Isso não deveria ter nascido, mas tem seguidores, né? Tem milhares de seguidores, dizem por aí, eu tenho visto. Mas vê como é que o povo é, né, pastor? Eu não estou criticando as pessoas, mas as pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. E Paulo falou, cuidado com isso. Paulo, Timóteo, cuidado com esses... Haverá muito disso nos últimos dias. Homens fraudulentos, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E aí por aí vai. É uma advertência clara para nós. Esse tal aí
que deveria, sabe, nunca ter nenhum seguidor, ele é uma aberração. Uma pessoa dessa não deveria nem se intitular pregador do evangelho. Ele não se intitula, né? Ele se intitula um homem que está acima da palavra. Se você já vê, o Paulo disse, permaneça a palavra, as escrituras sagradas. Se um anjo, ou nós mesmos, vir pregar outro evangelho, além do que você tem anunciado, que Paulo pregou, seja anátema, maldição, maldito. Então ele está acrescentando, isso é maldição para ele e para os seus seguidores. Então precisa que alguém venha e diga, olha gente, não vá por esse caminho é perdição, é seguidor de homem, e de um homem que está contra a palavra. Então por si só não tem sustentação alguma, não tem credibilidade uma pessoa dessa. Isso é tão falso, mais falso que o próprio diabo, o Lúcifer, porque o diabo tenta enganar com a palavra, esse aí quer tirar a palavra de cena. Eu vi um dos apóstolos dele aí que disse que não é mais, que ele passou, o Filipe tirou a Bíblia dele, ele passou mais de 10 anos sem nem ler a Bíblia, porque era proibido ler a Bíblia para ele lá. Ele não tinha mais Bíblia, não tirou a Bíblia dele. Então vê como é que é. Por si só, meu irmão, minha irmã, isso aí eu não sei como é que alguém, esses apóstolos deles aí, esses que é cheio de puxa para briga, para o debate. Meu amigo, você está sustentando uma coisa que não existe, uma coisa fora do raciocínio comum, lógico, é uma coisa incompreensível. É loucura, isso é loucura. Não tem outra palavra para dizer, pastor Gutenberg. Verdade, irmão Fabrício. Agora, o que ocorre? Eu sei que muitas pessoas decepcionadas com alguns pastores da mensagem, e a gente vê que estão causando decepção mesmo nas pessoas. Mas o que a gente quer levar aqui para as pessoas é o seguinte, olha. Você que saiu, se decepcionou com algum pastor, no dia que você conheceu um pastor verdadeiro, que prega a palavra verdadeiramente, que tem interesse nas almas das pessoas, não tem interesse no dinheiro, na fama, no prestígio, nada disso, tem interesse nas almas das pessoas. Eu não digo para você saia desse ensinamento, mas não volte para um pastor errado também dentro da mensagem, porque é a mesma coisa. Não faz diferença você dizer assim, existe um ladrão de banco e um ladrão de galinha. Para Deus, todos são ladrões. Todos os dois são ladrões, né? Só que existe consequência maior daqueles que roubam mais. Ou seja, a consequência é maior, é mais grave. Mas só que o seguinte, mas todos os dois são ladrões. Então, se você sair de um falso para entrar num falso, com outro pastor falso, não adianta nada. É como a gente falou na live passada. Não adianta sair do trinitarismo para entrar num dualismo. Não adianta você escapar de um ensinamento falso para entrar em outro ensinamento falso. Não adianta nada. Vai se perder da mesma maneira. Agora peça a direção divina para que Deus lhe mostre um pastor de verdade, um pastor verdadeiro, um homem que prega a palavra, que tem compromisso com a palavra, e esteja com esse homem, ajude ele, ore por ele, não é isso? E Exatamente. Esteja ao seu lado. Enquanto ele estiver com a palavra, fique ao lado deste pastor, se ele estiver com a palavra. Mas veja, vamos mostrar que o Cacol destrói Cacol, porque é o seguinte, olha só. O que ele diz aqui. Pronto, ele diz assim, Cacol 109:13, ele diz, doravante os filhos de Deus sabem que a Bíblia é apenas um documento de história e de investigação. Olha só o que ele fala da Bíblia. É o agrupamento de livros de história dos reis de Israel e dos profetas que Deus tinha enviado para a salvação das gerações passadas. A Bíblia é um memorial e um testemunho que Deus fez no passado. É um museu e em nenhuma parte é dito que a salvação encontra-se nela. Pelo contrário, em João 5,39, Jesus disse aos vossos pais, os fariseus, os loucos do seu tempo, vocês sondam as escrituras porque pensam ter vida eterna nela. Veja que ele interpretou errado aqui, ó. Ele interpretou o próprio versículo errado, né? A Bíblia é um livro de história. E alguém que escava num livro de história, esperando lá encontrar a vida eterna, agora olha o que ele diz. É a lição que eu tiro do louco que escava num caixote de lixo. Olha só. Ele diz, se você escava na Bíblia, então aqui eu estou mostrando que Cacol destrói Cacol. Olha só. As próprias palavras deles, vocês estão diante de um homem que leu a obra do Cacol, que leu. Não é um homem que está falando aleatório, que está falando porque viu outros falarem,
Ou que está falando só porque ouviram os apóstolos dele falar. Não. Está diante de um homem que leu, que foi buscar, foi investigar para mostrar que isto aqui é falso. Isto aqui é falso. Falso. Então veja, a comparação que ele faz, e depois vou mostrar outro parágrafo, outro que ele diz que é versículo, capítulo e versículo aí dele, a comparação que ele faz, que se você escava para buscar a salvação na Bíblia, você está buscando em um caixote de lixo. Então ele compara a Bíblia como um museu, como um livro de história e como um caixote de lixo. Quando a Bíblia é nela que ali, como Jesus diz, julgares ter nelas a vida eterna. E elas testificam de mim. Elas testificam do Cristo. E nenhum outro há salvação. Se a Bíblia testifica daquele que é a salvação, como é que isso pode ser um caixote de lixo? Se está testificando do único que pode dar para nós a salvação. Irmão Fabrício. Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que lê. Como é que ele está dizendo uma coisa dessa? Que isso é um camarada que não pode dar credibilidade a um camarada desse. E os que ouvem as palavras desta profecia, essa profecia da Bíblia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. É bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que examina, que cuida dela, porque a palavra não é de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus, falaram inspirados por Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Foi usada a instrumentalidade do homem, dos apóstolos, mas foi Deus ali, não é, usando a capacidade humana para poder escrever a escritura, mas foi o Espírito Santo ungindo, como Pedro falou ali na sua carta. Então, mais um ponto que mostra que esse cacô é mais falso do que tábua de fojo. Sabe o que é tábua de fojo, né? Tábua de fojo é aquela tábua de fojo que ia ser um animalzinho, por exemplo, quer pegar... como é que se diz aqui? É o preá. Né? Sabe o que é o preá, né? Aquele roedorzinho que tem. Na tábua de letra, né? Aí vira isso, ele vira uma ele fica preso lá e não pode sair mais. É como esse ensinamento de homens, é tábua de fojo. Você cai nisso e aí não pode mais sair, porque está preso e vai virar, sabe o que? Alimento para o diabo. Vai virar, sabe, instrumentalidade de massa de manobra nas mãos desses homens. Que isso é... Paulo advertiu sobre isso. Judas nos advertiu isso. Pedro, escrevendo uma das suas cartas, aqui só para poder citar o título, os falsos mestres, que é 2 Pedro, capítulo 2, do primeiro até o 22, ele fala sobre isso. Vai falar sobre isso, que diz aqui, ó, deixa eu pular aqui. Assim o Senhor, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, isso é atrevimento, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Isso é blasfêmia contra a palavra de Deus. Blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, adúltero, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. As características desses falsos profetas, que esse tipo de profeta não tem nada, só foi falso profeta, né? Porque verdadeiro está mais longe do que o Ocidente do Oriente, sem chance para poder seguir um camarada desse. Um pregador que prega o que ele acha que é certo. Quem ele pensa que chamada ele tem para fazer isso? Onde é que ele tem tal ousadia para fazer isso? Como
omissão de Deus, que vindicação de Deus. Continua, pastor Gutenberg. Justamente, é isso que ele quer fazer. Ele quer anular a Bíblia, tirar a Bíblia das pessoas para que as pessoas não dêem crédito na Bíblia. E fique só com o livro dele, a palavra dele, o que ele diz. Então ele diz aqui, quando ele escreveu 101 no versículo 22, ele disse assim: no tempo de Martim Lutero, a dispensação do Espírito Santo dizia que o batismo era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por aspersão. Mas se você se metesse a revistar na Bíblia procurando a resposta, vocês são como louco que revista no caixote de lixo. A resposta só se encontra com o profeta vivo do vosso tempo. É sobre ele que age a dispensação do Espírito Santo para o vosso tempo. A congregação diz amém. O profeta age de uma certa maneira, outro profeta age de outra maneira. Olha só. O que quer dizer aqui o seguinte? Ó. Ele tira das pessoas a Bíblia e ele tira das pessoas a mensagem de William Branham, porque eles dizem assim, que quando William Branham morreu, a mensagem dele também morreu. Então hoje a mensagem é com o profeta vivo. Ele diz, a mensagem hoje, se você quiser ser salvo, você tem que ter um profeta vivo hoje. Então se você buscar na Bíblia, você está procurando resposta num caixote de lixo. Mais uma vez ele chama aqui a Bíblia de caixote de lixo. E aí, deixa para as pessoas, leva as pessoas a entender que o livro dele, a palavra dele, e ele é o profeta vivo do momento, e para as pessoas ter salvação, não é através de Jesus Cristo, é através do profeta vivo da era. Ele é quem é o portal para o céu. Eles chegam a dizer isso aí. Ele é quem é o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo dele lá, esse apóstolo aí que está aí, não vou citar o nome, você sabe quem é. Para não dar ibope para eles. Ele chega a dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E eles chegam a interpretar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cacô Filipe, seu filho Cacô Filipe. E quem quiser adquirir a salvação hoje tem que ser pelo Filho de Deus que está vivo agora. Porque ele chega até a dizer assim, onde é que Jesus está? Cadê o telefone dele para eu ligar para ele? Eles chegam a blasfemar, a cometer tal blasfêmia grande, de dizer assim, me mostre onde é que ele está para que eu possa ligar para ele. Porque eles chegam a dizer assim, que Jesus foi profeta para a época dele, mas a cada época Deus tem seu profeta vivo, e a salvação está no profeta vivo. Quando a Bíblia diz, nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo. Então observe só, mas a intenção é isso aqui, você anular a mensagem de William Branham e tirar a Bíblia do povo e deixar somente o livro de Cacô e levar as pessoas a acreditar que tem que ser por um profeta vivo para você adquirir a salvação. Irmão Fabrício. Irmão, a gente fica assim de boca aberta, porque não tem como um camarada desse ter sustentação. Isso chega a mesma coisa que uma loucura. Isso é uma coisa que você pensa, esse camarada tá fora de si. Como é que você... Meu amigo, a palavra é nosso padrão, é a Bíblia Sagrada. Isso aqui não vai passar, passaram os céus e a terra. Mas a minha palavra nunca há de passar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não disse que não tem nada a ver com o homem aqui. Não tem. Eu sei que essa tática de tirar a Bíblia, isso é tática demoníaca. Se você a Igreja Católica usou isso, né? Tirou a Bíblia dos fiéis e aí introduziu o seu catecismo. É a mesma prática católica pagã que ele está usando, uma coisa pagã, católica, romana que está usando. A prática das denominações também fazem a mesma coisa. Tiram a Bíblia de cena e introduzem o que o homem diz. Isso é nicolaísmo. Se tira a liderança do Espírito Santo e coloca o homem na liderança. Esses aí estão ainda além, né, do que possa imaginar. Porque parece que o diabo não parou não, né? Ele se aperfeiçoou agora, né? Nós temos as 7 eras, se aperfeiçoou muito. O diabo, ele não é besta, ele não é burro. A gente está trabalhando com um camarada muito astuto. Embora esse aí não engane quase ninguém. Esse aí não tem engano. Ele não, assim,
Sempre tem, assim, qualquer pessoa que passa aí pregar em nome de Deus, sempre vai achar adeptos. Mas isso aí é tão, parece que é tão assim, declarado falso, que você não precisa nem de. Eu trabalhei no banco, eu era estagiário lá no banco, e muitas vezes eu vi algumas notas falsas lá de cédulas de dinheiro, e eu vi uma coisa que realmente, esse aqui não tem como passar, não. Isso aqui é uma, uma nota de A4, não tem como você tá vendo, meu Deus do céu, isso aqui. Ele pensa que o povo é bobo, o povo não sabe. Agora, tem umas cédulas, falsas cédulas, que realmente o papel é muito parecido, e eu vejo que esses pregadores que aí tá aí, nacionais, e até eles dentro da mensagem, que estão citando o nome de William Branham, que é seguidor de William Branham, da Bíblia, isso aí é uma cédula mais parecida com a verdade. Mas esse aí é papel A4, papel de jornal pintado, uma cédula ali. Então não tem como enganar. Se você for nessa ondinha, meu amigo, apóstolo aí, você vai para a perdição, apóstolo, ou qualquer que seja, seguidor desse homem. É perdição, meu amigo. Você está eles são insatisfeitos, né, com os pregadores, como você falou. Você está insatisfeito com o pregador que tá, saia, tem isso aí, você tem que sair mesmo, mas fique para onde? Fique com a palavra, fique com a Bíblia, não com aquele que ele tira a Bíblia da mão das pessoas, dos seguidores. E aí na África, ali tem saído tanta doutrina falsa, tanta heresia, né, daquela África, que até mesmo dentro da mensagem, tanta heresia. E engraçado que esse camarada dizia, né, seguidor de Mombrana, né, da Bíblia Sagrada, mas daqui a pouco estava insatisfeito, por certo. Daqui a pouco ele sai. Insatisfação gera muita coisa ruim. E aí, meu amigo, o que é que vai dizer? Mas tem seguidores, a gente tá tentando ajudar as pessoas para não ir como aquele depois tem que voltar atrás, né? Aquele lá foi, passou um tempão e teve que vir pedir perdão. Olha aí, olha a decepção, meu amigo. Olha a decepção de você deixar de seguir a Bíblia, seguir a palavra, a mensagem da hora para seguir um falso desse. A decepção tamanha que esse camarada tem. A vergonha, não é? A vergonha. E agora nunca mais se apruma. O pior é isso. Que não se apruma mais. Fica aí rondando a cabeça cheia de vento. Porque para seguir a tal homem, nunca nasceu de novo, nunca teve o Espírito Santo. Para seguir a tal homem, o Espírito Santo passou, foi longe. Eu acho que ele nem crê nisso. Novo nascimento, nem crê em batismo com o Espírito Santo. Ele não crê nisso, ele crê no que o Cacau diz. Não tem chance. Crê nisso, é isso aí. Então veja só, eu vou mostrar mais aqui outra coisa que ele fala. Agora com sentido da relação ao casamento, que aí ele disse que tomou uma mulher, deixou e depois tomou outra e voltou para a primeira e depois voltou para a segunda. Assim, isso aqui não se encontra mais no livro dele não, mas como eu sou esperto eu consegui pegar isso aqui, mas ele retirou isso aqui do livro dele. Veja só, no capítulo 98, versículo 9, mas se você for hoje lá olhar, não está mais lá, ele retirou, ele disse. No mesmo sentido, na outra semana, eu falava com Embra Pafate, e falando do meu lado de casamento, falando do fato que eu tomei uma primeira mulher, deixei-a para ir tomar uma segunda, e seguidamente deixei a segunda para retomar na primeira, e ainda deixei a primeira para ir retomar a segunda. Veja, mas hoje ele tem lá um harém lá de mulheres lá, parece que é 7 mulheres hoje. Isso aqui ele falou há muitos anos atrás, parece que foi em 2016 que ele falou isso aqui, se eu não me recordo bem. Mas agora ele tem várias mulheres, parece que é 7. Aí teve um camarada da mensagem que saiu e disse assim, Cacau Felipe é o profeta verdadeiro. Aí o pastor dele disse assim, rapaz, um homem com 7 mulheres, você acredita nisso? Mas o camarada foi para acreditar num negócio desse, numa coisa desta. Aí observe só, eu quero mostrar aqui somente mais o seguinte. Olha só, eu fiz aqui algo aqui para mostrar o seguinte, olha só. Quando Jesus disse para nós assim, porque aí, Fabrício, eles pegam o seguinte, eles pegam para dizer que lá no Velho Testamento tinha poligamia, né? E Davi poderia ter várias mulheres, Salomão poderia ter várias mulheres, então o Cacau Felipe pode ter várias mulheres porque ele é um profeta. E o que um profeta fala está morto, acabou-se. Então eles também declaram que o profeta é infalível. Infalível. A Bíblia é um caixote de lixo, mas o profeta é infalível. Quando a Bíblia nos ensina que as profecias são infalíveis e nenhum homem é infalível,
O único homem infalível que existe é Jesus Cristo. Mas sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mentiroso, muito bem. Aí então você tem, o único infalível que existe é Jesus Cristo. Todos os outros homens são falíveis porque nasceram em pecado. Então se você pega assim, Adão e Eva antes do pecado, era um homem e uma mulher. Depois que aconteceu o pecado, veio a poligamia, o profeta disse que Deus estava na vontade permissiva. Ele permitiu que um homem tivesse várias mulheres. Então a gente sabe que Abraão teve 2 mulheres, a gente sabe que Davi teve várias mulheres, e a gente sabe que Salomão teve várias mulheres na vontade permissiva de Deus, que Deus permitiu. Mas quando Jesus veio, em Mateus capítulo 19, versículo 8 e 9, ele vai dizer assim, no princípio não foi assim. O que acontece? Jesus quer nos levar de volta ao princípio, onde só existia um homem e uma mulher, Adão e Eva, antes do pecado. Jesus quer nos levar de volta ao princípio, como era antes. Porque lá no Velho Testamento existia a poligamia, sim, mas era na vontade permissiva de Deus. Mas na vontade perfeita, Jesus nos leva de volta ao princípio, quando existia só um homem e uma mulher. E ele diz, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por, aí a palavra fornicação, então, Mateus 8,19 diz, comete adultério. Então é o seguinte, Jesus vai dizer, no princípio não foi assim. Nos leva de volta ao padrão antes do pecado, onde só existia um homem e uma mulher. Então aqui cai por terra o ensinamento de Cacó Filipe da poligamia, que ele tem um harém de mulheres lá na costa do Marfim. Mas ele sempre diz, olhe, não olhe para a minha vida pessoal, porque Satanás vai expor minha vida pessoal para levar pessoas a desviar. Para levar pessoas a desviar da visão que eu tive em 24 de abril de 1993. Então é isto que ele prega, é isto que ele ensina, e ele tem um harém de mulheres lá na costa do Marfim. Irmão Fabrício. Dá até pena, né? Que isso aí, uma questão dessa, Paulo falando a Timóteo, né, que o homem, marido fosse, o bispo fosse marido de uma só mulher. Eu vi falando disso aí, sobre aquele falando bispo, e foi o bispo, mas o profeta não. Ele quer colocar o profeta além, né? Ele pode fazer tudo, porque é quase que Deus, ele é o Deus daqui na terra. É Deus e ele e mais ninguém, ele é quem fala em nome de Deus. Isso é uma coisa inconcebível, uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o tamanho da... Desse não tem, acho que não tem lógica não. Mas é tão fácil, né? A Bíblia está aqui para nós. É como se eu disse, se eu tirar a Bíblia de cena, o que fica? O que o intuito dele é esse? Tira a Bíblia, tira a mensagem das mãos das pessoas terem acesso. Ele tem liberdade para fazer o que quiser, mas tem a aprovação de Deus. Eu quero ver se ele tem a aprovação de Deus. Qual será o fim? Qual será o fim de um camarada desse levando centenas de pessoas? Eu sei que tem alguns seguidores dele por aí, no Brasil tem poucos. Mas aí nos países, né, na África, na África tem bastante gente. E pessoas simples, humildes. E ele passou até aquele escândalo, né, também, você sabe que tem que ter, né, dinheiro pelo meio. Né, que desviou da igreja, eu fiquei vendo aí umas coisas por aí, esses escândalos, e o camarada, não pode falar da vida dele, não. Mas ele pode bater, né, desses pregadores que dão mensagem, né, porque ele pode bater. Esses apóstolos dele dizem, dos homens que é ladrão, que tira dízimos, oferta e compra fazenda, e o Cacó Filipe também, do mesmo jeito. Então a chaleira velha não pode falar da panela velha, não, é tudo uma coisa só. Então, meu amigo, peraí. Você quer bater aqui, mas quer esconder aqui do seu Deus? E para eles é Deus, para eles. Esse Deus seu aí, esse é Deus. Olha, esse Deus seu tá muito longe, viu? Muito longe da Bíblia, da palavra do Senhor Jesus. Então, eles baseiam a sua crença em Marcos no capítulo 13, versículo 25, que ali está quando Jesus falou o seguinte, que
vigiai, porque não sabeis quando ele vem. Se é no entardecer, no cantar do galo, não, no entardecer, à meia-noite, no cantar do galo ou no amanhecer. Então eles pegaram esse versículo, inclusive que tira a Bíblia do povo, mas usa a Bíblia para satisfazer a sua própria mazela, né? A Bíblia é um caixote de lixo, mas aí eles dizem que isso aí são 4 tempos proféticos que Deus tinha. Aí eles vêm com o argumento é este, ó, que William Branham foi o entardecer e Cacau Felipe é o clamor da meia-noite, certo? Então virá o tempo do cantar do galo e no amanhecer Jesus virá. Então eles interpretam isto como 4 tempos proféticos, certo? Que Jesus virá só no amanhecer. Então ele prega para o povo que o arrebatamento só é daqui a 200 anos. Arrebatamento não é para agora não, arrebatamento é só no amanhecer, porque existe 4 tempos proféticos. Já passou o entardecer, nós estamos no clamor da meia-noite, haverá o cantar do galo ainda, um profeta para o Magrebe, para aquelas regiões lá do Marrocos, aquele pessoal lá, islâmico, e o amanhecer quando Jesus virá. Então eles interpretam Marcos 13, 25 desta forma. É a interpretação que eles fazem para satisfazer o Cacau Felipe. Mas o próprio William Branham falou assim, ele falou, eu vou passar aqui o vídeo curto que ele diz assim, nós estamos no clamor da meia-noite. Estamos no clamor da meia-noite. Um alarido, né? É um alarido. E é a mensagem da hora. A mensagem da hora. Então é o seguinte, então, eles pegam parte ali, um parágrafo, isola aquele parágrafo para dizer que é para Cacau Felipe. Mas o restante do que o William Branham fala, aí eles não pegam, eles jogam de lado, porque não vale, só vale aqui. Então, feito isso aqui, ó, esse é o principal parágrafo que esse pessoal aí, tanto eles, vou colocar aqui na tela, quanto o Osmar e o William Souto Santiago também pegou na mensagem Cura Divina. Na mensagem Cura Divina, no parágrafo 233, diz assim, ó, não vou fazer obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com os homens e mulheres com quem eu vivi. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o melhor, se eu for servo de Deus, Deus levantará outro homem neste dia quando eu partir. Então veja só. Deus levantará outro. Então ele entendeu que aquele outro homem seria ele, o Cacau Felipe. O Osmar também entendeu que aquele outro homem seria ele. O William Souto Santiago também entendeu que aquele outro homem seria ele. Então aí nós temos os 3. Essas são as coisas mais bizarras que já aconteceram para nós. Osmar diz que é o João de Franca que agora traz uma mensagem que você não é salvo só pela mensagem de William Branham, você é salvo pela mensagem do João. E ele se intitulou o João de Franca. Então você só será salvo se conhecer a mensagem do João, o Osmar, porque ele pegou esse parágrafo e disse que era para ele, que agora ele era o outro homem que iria levar a mensagem. Queria levar a mensagem. O William Branham partiu e agora ele é o outro homem que leva a mensagem. O barbudo de barba branca é o William Souto Santiago, que já morreu, também disse que era o substituto de William Branham. E o moreno aí que nós temos de chapéu é o Cacau Felipe, que diz que é o substituto de William Branham, que esse outro homem, quando William Branham partisse, seria ele. Mas a gente sabe que o profeta William Branham era assim. Ele nunca tomava a glória para si, assim como Cristo dificilmente você via Cristo dizendo que era o Messias. O profeta William Branham, ele disse assim para nós. Deixa eu colocar aqui na tela. Só para concluir essa parte aqui, eu passo para você. Olha só, William Branham disse assim para nós. Vou colocar aqui na tela. Veja só. O profeta disse para nós assim, ó.
A própria palavra profeta significa que ele é um revelador da palavra de Deus. A interpretação somente vem a isso. E é por isso que hoje nós estamos com tanta necessidade desta grande pessoa que nos deverá ser enviada na forma de profeta Elias. Porque será a revelação de Deus dada a conhecer a nós por vindicação, mostrando que é o dia e a hora e a estação em que Deus prometeu que estaria. Então veja só, o William Branham disse, como se fosse para o futuro, mas isso já estava acontecendo, mas ele não dizia que era ele. Porque um profeta jamais puxa a glória para si. Você jamais vai ver Cristo falando que era o Messias. Dificilmente, não tinha, era raridade você ver Cristo dizendo que era o Messias. Uma vez os fariseus chegaram e disse assim, nós te apredejamos não é pelas boas obras, mas porque tu sendo homem te fazes Deus. Veja, mas Jesus não chegava dizendo assim, eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Não. E nenhum verdadeiro profeta nunca se apresenta puxando a glória para si, dizendo que é profeta. Por isso que o William Branham falava sempre em outro, mas aquele outro era ele próprio, mas ele não puxava a glória para si. Ele não puxava. Ele está dizendo que deverá ser enviado na forma de profeta Elias. E nós sabemos quem foi a unção do profeta Elias que estava aqui nesta era de Laodiceia, o profeta William Branham. Mas o William Branham estava falando para o futuro. Deverá ser enviado quando já estava aqui. Irmão Fabrício. Só voltando aí atrás do último slide, que a concorrência para ser o 8º mensageiro não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. A concorrência tem que se revezar aí, porque estava ficando vergonhoso. Só sabe que para o Aperte o Play, esse ismo também, Aperte o Play, querem fazer. Não sei também se ele quer se intitular também, o 8º José Brana, né? Porque para ele, esses grupos aí do Aperte o Play, José Brana também é o 8º também. E aí fica mais um aí para concorrência aí. Mas, meu amigo, que falta de sensibilidade, falta de revelação. A gente só encontra na Bíblia. São 7 eras, 7 igrejas, 7 igrejas. E 7 mensageiros, para 7, cada uma um mensageiro. Então, cadê a 8ª era? Cadê o 8º mensageiro? Não tem isso na Bíblia, para começar, isso está fora. Agora, que o profeta falava dele mesmo, com certeza esse parágrafo aí está claro. E nós sabemos que quando ele partiu, a mensagem é Cristo. A mensagem continuou sendo propagada, é Cristo. E a era não terminou. Ele disse que a era lá do céu terminou, né? E tem uns que dizem aí que a era terminou. E aí isso é outra... Aliás, será o nosso próximo estudo, será esse. Se a era acabou, certo? Pois é. Não tem, como é que tem? Se a era continua, né? A era continua, a mensagem continua. Então a era não acabou, irmão. A era tá... A noiva saiu de Laodiceia, mas a era continua. Nós estamos aqui no tempo no tempo da era. É uma questão bem complexa, porque esse ismo aí quer dizer que é onde vamos chegar, onde Cristo já veio, né? Eles vão chegar aí, onde Cristo já veio, e aí mais uma confusão. Que o povo da mente fértil, esse povo tivesse a mente tão fértil para pregar o evangelho simples, como depois que o Mourão pregou os selos, pregou as 7 eras, os selos, no final disse, olha, no 7º selo, Mourão, agora, o que eles vão fazer? Olha, viva uma vida simples, em humildade, e tudo quanto o Senhor for fazer, ele vai te incluir. Fizeram tudo ao contrário do que o profeta pediu, e tanto que ele estava se esforçando para fazer isso, um evangelho simples, viva uma vida cheia do Espírito Santo, nasça de novo, e aí então Deus vai te colocar ali onde você deve ficar, mas é tipo de mente caimita, de filho do diabo, não se contenta com ficar com a Bíblia. Então o diabo ou vai te empurrar para frente, né? Vai empurrar para crer além do que está escrito, ou vai ter que fazer com que as pessoas não creiam em nada e vire um denominacional, um católico aí que não crê em Bíblia, não crê em nada. Isso é tipo do diabo, sabe, pastor? A gente está desmascarando, é o diabo. Isso são demônios. Isso tem que ser realmente, como diz Paulo, a boca desses homens deve ser tapadas com a palavra de Deus. Eles têm que, se eles querem falar isso, que falem, porque é opinião, ninguém pode dizer, que ninguém pode impedir que eles falarem, que é a opinião deles. Mas eles terão que receber o título de hereges, heréticos,
como a primeira igreja fazia com aqueles que se diziam apóstolos, né? E não eram nada. Foram colocados à prova e acharam mentirosos. É isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que fazer. Com pastores, esses falsos apóstolos, seja lá com quem for. Faça o teste da palavra. Não coincidiu com a palavra, é falso. Não queiram nada com os tais, disse Paulo, advertindo a Tito. Destes, afasta-te. E o profeta William Branham falou que o profeta das eras é o Espírito Santo, ele é o profeta de cada era. Isso, cara, Então veja, é o seguinte, por que nós cremos que o William Branham é profeta? Porque ele nos levou para a palavra. Levou-nos a crer na palavra completa, na palavra revelada. Isto é que faz dele um profeta, porque se ele não pregasse a palavra, nós não creríamos nele como profeta. Não creríamos. Então, mas sim. O cuidado dele quando via as visões, quando tinha uma visão, quando ia pregar a palavra, tinha uma inspiração, ele ia lá, mesmo que o anjo vindo para ele, você lembra que ele citou isso? O anjo vinha até ele, dizia assim, ele ia na palavra, nas escrituras, e ia lá e examinava aonde coincidia, né? Estava concordando com a palavra, então ele ia pregar. Esses homens aí, Bíblia para eles não vale nada, para eles, mas para o cristão é primordial. Uma vez um desses seguidores de Cacau me ligou para conversar comigo. Aí eu disse, olha, o Espírito Santo é o profeta da era, o William Branham ensinou isso. E outra coisa, o William Branham disse, eu vou, mas minha mensagem vai ficar. Eu vou partir, vou sair, mas a minha mensagem continuará. Essas fitas continuarão. Então, veja só, por que você não pega isso aqui para mostrar? Por que você só pega um parágrafo isolado quando ele fala em outro? Quando, na verdade, ele não puxava a glória para si, mas sempre dizia que vinha outro, porque ele nunca chegava e se intitulava como o profeta Elias e dizia que era ele, que era ele, que era ele. Não, porque ele tinha muita humildade. E os profetas de Deus são humildes. Então eu expliquei, eu mostrei para ele claramente lá, mas essas pessoas estão cegas pelo Cacau Felipe, cegas de tal maneira que cegou mesmo. Então aqui nós já estamos chegando ao final da nossa live, eu creio que isso aqui é o bastante para mostrar quem é o Cacau Felipe. Eu só vou mostrar mais um aqui que ele descredencia o William Branham. Eles dizem que creem em William Branham, mas o que foi que Cacau chamou o William Branham de quê? De um padre egípcio. Então veja só, eu vou botar aqui o que ele falou, para a gente ver. E aí está, quando ele diz o seguinte, ó. Em Cacau 70:48 ele diz, ó. Como poderia o William Branham exercer o ministério sobre a tenda? Esse negócio dessa tenda aí tá dando o que falar. É uma coisa séria, é um monte de heresia que surgiu, de pessoas surgindo com heresia. Confraternizando com os homens do evangelho completo, ele não podia, não era possível. William Branham estava na organização, no sistema. Olha só o que ele diz. William Branham tinha se tornado um egípcio. Ele tinha se tornado um padre de Satanás. Está vendo? E Deus tinha que fazer outra coisa para separar os filhos de Deus dos filhos do diabo. E lá estava o objetivo do ministério sobre a tenda. Então ele disse que ele agora exerce o ministério sobre a tenda. E que o William Branham tinha se tornado um padre de Satanás. Olha só. Então, na verdade, gente, esse Cacau, ele destrói a ele próprio com suas próprias palavras naquilo que ele fala. Eu creio que isso aqui ficou claro para as pessoas que virão assistir, que estão assistindo, que virão assistir esta live. E principalmente aqueles que saíram da mensagem para abraçar, para ir atrás de uma coisa tão herética como esta. De um ensinamento tão falso como este. Um ensinamento que tira de você a Bíblia e tira a mensagem do profeta de você. Para levar você a crer no homem, naquilo que o homem fala e fazer do homem infalível. Não faça isto, que o seu fim é a perdição.
Mas você tem chance. Enquanto houver vida, tem a esperança de sair desse ensinamento e vir voltar para a verdade. Não voltar para um pastor caído, mas voltar para a palavra. De certa forma, eles atacam aí os pastores. De certa forma, em algumas partes, nos ataques tem razão, porque muitos pastores estão caídos. Mas conheça um pastor verdadeiro. Conheça homens de Deus, que você vai ver que é diferente. No dia que você conhecer um pastor verdadeiro, um homem de Deus verdadeiro, aí sim, aí é outra coisa. Mas se caminhar com esses que estão caídos, tanto faz estar com cacô como estar com um pastor caído. Vai a perdição. Vai a perdição. Então, volte para a palavra e fique com o seu pastor até enquanto ele estiver com a palavra. Se ele sair da palavra, pode deixar também. O William Branham aconselhou isso. Deixe-o, porque esse homem não é um pastor, é um lobo. Irmão Fabrício. Só reforçando isso que o senhor falou, o próprio profeta disse, olha, se eu estou dizendo uma coisa que está contrária à Bíblia, deixe o que eu disse, fique com a Bíblia. Olha o que um profeta genuinamente inspirado por Deus diz. Se eu falei alguma coisa e que não está de acordo com a Bíblia, fique com o que está na Bíblia. E ele sempre chamando a atenção para Cristo, levando as pessoas a Cristo, porque esse é o objetivo, né? Levando as pessoas a Cristo, de um verdadeiro profeta. Esse aí chama a glória para si. O Cacu Felipe, seja lá, né? Esses outros pastores aí, esses outros falsos, esses oitavos aí, que para aí agora deve ter uma nona, uma 10ª era, porque tanto se aparecendo aí, vai aparecer coisas piores, eu sei, mas o diabo ele tá desmascarado. O diabo foi desmascarado nessa noite. Ele não tem para onde ir, ele está acuado. E quando é um cão acuado, a tendência dele é rosnar e gritar. Vai aparecer algum deles aí rosnando. Vai aparecer uma manifestação de algum deles aí rosnando por aí, mas a gente já estamos advertidos pelo Espírito Santo que isso é diabo manifestado. Então a gente só agradece a Deus por ter aberto nosso entendimento e fazer com que mais alguém possa sair desse engodo, desse engano e venha para a luz, para a mensagem que é Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Nós já estamos com 57 minutos, quase 58. Nós vamos finalizar a nossa live. Graças a Deus por isso. Próxima quinta-feira nós estaremos por aqui. Nós vamos trazer o assunto sobre se a era acabou. Que o profeta disse para nós que se a Laodiceia só se acaba com um rapto. Mas aí tem um bando de gente aí dizendo que Laodiceia acabou e agora nós estamos na era da águia, porque a era da Laodiceia acabou e nós estamos na era da águia. Olha só o ensinamento, como é que é. Então nós vamos trazer esse ensinamento na próxima quinta e na outra quinta nós traremos sobre o Ministério das Fitas também, porque chega a ser um absurdo. Já teve um que chegou para mim e disse assim, só quem tem autoridade para falar é José Brana sobre tais assuntos. Olha só. Eles, é um oitavo para eles. Exalta o homem, eleva o homem. O homem é quem tem autoridade para falar sobre certos assuntos. Como diz assim, dizendo para mim, tu não tem autoridade para falar sobre isso, não. Mas José Brana tem autoridade para falar sobre isso. Infelizmente, fazem de homens deuses. Eleva o homem acima daquilo que ele é. E esta é uma coisa detestável, abominável para Deus. A gente não sabe, né, pastor Lemberg, se José Brana concorda com isso ou se não. Nunca vi nenhuma afirmação dele negando isso. Negando esse tal procedimento que essas pessoas aqui fazem. Eu tenho muito receio de que do irmão José Brana, né, aceitar isso, aceitar esse não estamos atacando José. Deixar claro que nós não estamos atacando aqui José, em hipótese nenhuma. Não. Agora, se isto realmente está acontecendo, se isso realmente e ele não repreende essas coisas, aí tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Muito errado aí. Porque a gente sabe que um homem de Deus nunca aceitaria esse enlevo
colocasse como absoluto, nós temos o profeta irmão Branda como profeta, o José Branda como um irmão, um pastor, mas ele não é nosso mensageiro. O mensageiro é o William Branda da era. Então ele devia ser é porque a gente não entende. Esses homens fazem suas ideias e talvez o homem lá nem fique sabendo disso. Eu não vi também ele nenhuma aceitação dele disso, nem é reprovando nem aceitando. Mas eu já vi falando algumas coisas sobre o play, mas isso é um problema desse. Mas eles fazem disso de uma doutrina. Eles querem o play na igreja, né? Não tem mais pregador, não tem mais. Eles praticamente colocaram o pastor, que é o ofício de maior relevância na igreja local, é o pastor, eles colocaram o pastor a zero. Para eles, pastor não existe, não tem mais. É uma fita. É para enfraquecer mesmo o ministério pastoral, e aí enfraquece a igreja. Isso tudo é diabo por trás disso. Tudo é diabo, tudo é interpretação humana. Justamente. Se a gente, nós não temos nada contra as fitas. Oxe, ouviram uma fita em casa, ouviram uma fita na igreja. Maravilha, agora não pode fazer disso uma doutrina de tirar o pastor local, para substituir por uma fita. Não. Não. Se eu quero botar, por exemplo, na quarta-feira, para o meu povo ouvir e eu ouvir uma fita do irmão Brando, maravilha, coisa boa. Maravilha. Agora eu não posso chegar e dizer, não, pastor... Tem que ser assim agora. Tem que ser assim agora, só as fitas. Só as fitas. Aí... Já chegaram ao ponto de botar uma fita para casar, velho. Para casar. Ah, meu Deus do céu. Pra chegar. É o fim. O casamento acontecendo, a fita rolando e o casamento acontecendo. Então, veja. Gente, os parágrafos do irmão Brana que eu selecionei, deixa claro que o irmão Brana deixou claro o pastor local, ele sai do escritório sobre a unção do Espírito Santo para poder pregar. Isso. Deixou claro isso aí, claríssimo, certo? Mas aí eu mandei um parágrafo desse, ele disse, tu tá pegando parágrafo isolado. Parágrafo isolado. Eu disse, mas... E o que é isolado, então? Onde é que tem uma banda desses para apertar o play? Só ele que pregasse. Ele não tem só um parágrafo isolado, não. Tem vários parágrafos. Não. Lembrando, só você pode pregar. Vários parágrafos. Tem hoje, meu Deus do céu, tem muitos mais de não sei, mas não vai chegar uma 10 não, mas tem mais de 5 por aí, se a gente procurar. E que aí é porque nós nem temos todas as mensagens em português, né? Quando virem as outras, a gente vai vendo isso aí. Mas, com certeza, lembrando, nunca... ele não deixou que só eu que tenho que pregar, não. Ele disse, olha, não, eu seria imprestável. Se você tem uma chamada para pregar o evangelho, vá pregar o evangelho. Prega o evangelho. Mas... Justamente. Amém. Então queremos desejar para todos uma boa noite, que Deus abençoe grandemente mais esta porção que nós trouxemos aqui, graças a Deus. Espero que ajude a alguma pessoa que vai assistir, espero que ajude a nossa intenção, nosso objetivo e propósito, como dissemos no começo, é levar até você a verdade. A verdade às vezes pode ferir, pode doer, mas o que ela vai produzir é maravilhoso. Então é melhor te ferir agora e te ajudar do que passar a mão na sua cabeça e ver você se encaminhando para a perdição. Então que Deus abençoe a todos que estiveram conosco nesta live e aqueles que vão assistir. Um shalom, Deus abençoe grandemente. Irmão Fabrício, das suas considerações finais, depois termina com a oração. Muito obrigado, nossos irmãos e irmãs que não são ainda da mensagem. Presta-te, aceite ao Senhor Jesus Cristo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e compartilhe, né, a live. Alguém que precisa ouvir essa live, alguém que precisa ter o esclarecimento, compartilha aí, meu irmão, dá o like, né, compartilha. Isso. Para chegar para faça um comentário. Faça um comentário aí, que você quiser comentar. Você está livre para fazer isso. E agora nós nos encerramos orando, agradecendo a Deus, ó meu Pai, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade riquíssima da tua parte, nos conceder o privilégio de estar diante do Senhor, ouvir a tua voz, reconhecer a tua presença e compartilhar com os nossos irmãos, amigos, estas verdades, Pai,
a verdade da tua palavra. Ajuda cada um de nós, abençoa, meu Deus, cura o enfermo, Amém. liberta os oprimidos, salva os cativos, os necessitados, supra as necessidades, Senhor, de cada um de nós. Entregamos esta live em teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Amém. Que a graça esteja com todos. Amém. Amém. Shalom. Shalom. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.